Na verdade, uma história que eu tenho para passar para vocês chocante. Um triplo homicídio e um suicídio marcaram o final de semana em Minas Gerais. Um soldado da Polícia Militar de 23 anos matou a namorada e a sogra em Divinópolis, na região centro-oeste do estado, e depois seguiu para Rio Pomba, na zona da Mata Mineira aqui, onde matou a mãe e tirou a própria vida em seguida. Vamos fazer o seguinte? Vamos chamar a matéria, Bela? Coloca na tela para mim, depois Augusto Medeiros, Etel Correia, Rafael Martins, todos nós ouvindo você. Vem. Centenas de pessoas acompanharam o enterro de mãe e filha. Abalados, parentes e amigos preferiram não se pronunciar. A soldado da Polícia Militar, Aline Guimarães Rodrigues, de 34 anos, e a mãe dela, Elizabeth Guimarães Rodrigues, de 66 anos, foram assassinadas nesta casa, no centro de Divinópolis. De acordo com a Polícia Civil, elas foram mortas por Igor Quintão Vieira, de 23 anos, também soldado da PM. Aline trabalhava aqui no 23º Batalhão e conheceu Igor durante o curso de formação de sargentos em Belo Horizonte. Eles começaram a se relacionar há 3 meses. Nesse final de semana, Igor veio passear em Divinópolis e, segundo testemunhas, não havia informação de briga ou discussão entre eles. A Polícia Civil disse que Igor matou a namorada e a sogra durante a madrugada, enquanto elas dormiam. Ele alvejou ela com um disparo bem no ouvido e também atirou contra a mãe da soldado, que esse foi um tiro na testa, e pela posição que ela foi encontrada, parece que também ela estava dormindo. A polícia apurou que logo depois do crime, Igor seguiu no carro dele até a casa da mãe, Heloísa Santa Quintão Vieira, de 46 anos, em Rio Pomba, na zona da Mata Mineira. A Polícia Militar de lá tomou conhecimento de que um policial militar de lá havia também matado a própria mãe lá em Rio Pomba e também, na sequência, praticado suicídio. Só que antes disso, esse mesmo suspeito havia mandado uma mensagem para o irmão dele lá em Rio Pomba, e nessa mensagem ele confessava a prática desses crimes aqui em Divinópolis. Na mensagem, Igor disse que se deixou levar por uma voz que era fraco e iria também tirar a vida da mãe para não causar sofrimento a ela. Em nenhum momento deixou claro, a motivação para o fato de Divinópolis. Quanto à mãe, ele sustentou nessa mensagem a princípio que seria para não gerar mais sofrimento à própria mãe. O comando da Polícia Militar não aceitou gravar entrevista. Em nota, a PM informou que lamenta o ocorrido e que Igor estava de folga no momento do crime. O caso é investigado pela Polícia Civil. A Polícia Civil, juntamente com a equipe da Delegacia Regional de Ubá, que está vinculada ao município de Rio Pomba, deflagrará a investigação em conjunto, até mesmo para que outras questões em torno do fato sejam determinadas, em especial a motivação. Então, nos próximos dias aí, nós teremos os resultados dos exames periciais, oitivas de algumas testemunhas para a conclusão dos trabalhos. Minas Gerais, eu estou recebendo aqui comigo, com muita honra, a minha referência nessas matérias, a Etel Correia, âncora do nosso Militares em Ação. Etel, quando aconteceu... Boa tarde, amigo? Boa tarde. Minas Gerais se assiste. Quando nós falávamos de Santa Margarida, aquela tragédia horrorosa em Santa Margarida, onde o combate foi entre policial militar e bandido, você entrevistou uma das grandes autoridades nesse assunto, da Polícia Militar, que é o coronel... Entrevistei na época o Coronel Cirilo, o Coronel Cirilo, que representa a categoria aqui, e ele falava da pressão que os militares sofrem no dia a dia por causa das regras que são muito rígidas e que há um número alto de suicídio entre pessoas da categoria que não é revelado, Stânia? Pois é, e quando a gente fala da categoria... tá aqui, há 7 anos na PM, Minas Gerais, a soldado Aline, O rapaz, o Igor, estava há 2 anos na corporação. Um casal lindo, um casal novo, um casal lindo, com um futuro inteiro para frente. Um futuro, inclusive, na própria Polícia Militar. Com certeza, estava fazendo curso de oficiais. Não é verdade? E assim, poderia crescer na organização, na instituição. Hoje você tem um concurso para soldado, mais de 150 candidatos por vaga, ou seja, é um emprego com estabilidade, com tudo. E não vamos entrar no mérito que ele praticou. Mas eu quero, sim, perguntar às nossas autoridades que estão no comando não digo o atual comandante, não, que não é um problema do atual comando, nem do que passou, mas os nossos policiais militares, Etel, eu estou afirmando, estão passando por um momento extremamente
extremamente difícil, de pressão, de falta de equipamentos idôneos e legais, de falta de infraestrutura para trabalhar, e isso gera instabilidade emocional. Eu sei porque eu tenho 3 em casa e um aspirante a entrar na Polícia Militar, e sei que não é fácil. Sai e não sabe se volta, Théo. Na verdade, a gente fala de uma tragédia que aconteceu, em que a investigação está em curso e que a Polícia Militar acredita que tenha sido motivação passional. Passional. Né? Agora, o que a gente viu na matéria, né, a gente não esteve lá, mas o que a gente viu na matéria é que ele deixou uma carta em que dizia que ouvia vozes. Ouvir vozes, na verdade, para mim, é característica de quem está em desequilíbrio. Porque ouvir voz de alguém que você não vê, para mim, é uma característica de desequilíbrio. Então, o que a gente sabe é que muitas pessoas, muitos profissionais hoje, eles passam por problemas emocionais que não são revelados. Muitos eles estão passando por tratamento, inclusive, né? A gente mostrou até em uma das matérias do Militares em Ação, um que passa por tratamento de alcoolismo, né? Então a gente sabe que, como nós todos temos pressões na vida, no dia a dia, os policiais militares sofrem uma pressão às vezes muito maior, né? Porque é uma carga emocional muito grande e eles às vezes pressionados por um regulamento em que, se você atira no bandido, você tem que responder. Mas se o bandido atira em você, meu filho, a você justiça vai responder é séria. Só você ficar vivo, né? Aí é a justiça de Deus. É verdade. Nós vamos agora para a nossa Divinópolis. Meu querido amigo Augusto Medeiros está lá. Augusto, falávamos aqui, eu e até o Correia, que também está te acompanhando, justamente da rotina da polícia na capital dos mineiros, com quase 5 milhões de habitantes. Mas Divinópolis, que é uma cidade polo também na região, sofre com as dificuldades que acomete a Polícia Militar daí, né, Augusto? Boa tarde. Boa tarde, Stanley. Boa tarde, Etel. Boa tarde, Minas Gerais. Na verdade, um dia muito triste, um final de semana muito triste para toda a região centro-oeste. Muito se comentou nas redes sociais a respeito desse fato e não é diferente. Quando a gente fala do trabalho, da estrutura da Polícia Militar, o efetivo pequeno em vários municípios, Divinópolis, região centro-oeste sofre também com o mesmo problema. Mesmo assim, a Polícia Militar dá a sua resposta nas operações, enfim, a corporação está preparada para fazer o trabalho. Agora, a gente, quando toca no assunto a respeito do que o Igor fez, e ele deixa essa carta, e a Etel foi feliz no comentário em dizer que esse rapaz estava sofrendo, ele estava sofrendo algum tipo de pressão, não se sabe por parte da Polícia Militar, no trabalho do dia a dia dele, ou até mesmo fora do trabalho, né? Esse jovem precisava de um acompanhamento, estava depressivo ou não. Ele deixa uma carta e fala que ouvia vozes, e eu acredito que esse jovem precisava de acompanhamento, de atenção. E claro, a Polícia Militar com certeza deve ter esse suporte, tem esse suporte psicológico, e principalmente quando está preparando esses profissionais. Agora, o que ele deixa na carta também, que não queria deixar a família triste, ele deixou a família dele triste e acabou com outra família da jovem soldada Aline aqui em Divinópolis, como toda uma cidade triste e comovida com o fato, e que nos faz refletir, faz com que a Polícia Militar, o Estado, passe a refletir também o comportamento e, claro, acompanhar de perto ainda mais os seus profissionais. Ô Augusto, prepara o Rafael Martins para mim, Isabela, vamos direto para Juiz de Fora. Porque a nossa equipe de jornalismo em Juiz de Fora, até o Correio, foi ouvir o pessoal, a família, na minha querida Rio Pomba, que fica na região da Zona da Mata. Moradores estão em choque com o ocorrido. Vizinhos e amigos não acreditam no que aconteceu. O corpo da mãe e do soldado foram enterrados no domingo. Você acompanha o jornalismo da Alterosa agora em Juiz de Fora, acompanhando Rio Pomba, na tela. O rapaz aqui da frente ouviu os estouros, mas como é fechar a janela, né? Ele achou até que tinha caído alguma coisa no chão, mas aí quando a gente correu pra fora pra ver, já tava a polícia encostada ali. Aí soubemos da notícia, né? Que era o menino que tinha chegado cedo e matado a mãe. Os dois foram enterrados no domingo. Familiares e amigos pareciam inconformados. A vizinhança está em choque. É loucura mesmo, porque ninguém esperava disso acontecer. Conhecia anos. Conhecia anos. O quanto o pai e a mãe, né? São vizinhos nossos aqui. O fim de tudo aconteceu dentro daquele quarto que está com a janela aberta. No imóvel, Igor teria matado a mãe e depois tirado a própria vida. Vizinhos encontraram os dois caídos no cômodo e chamaram socorro. Foi um irmão do policial quem pediu que vizinhos fossem ao apartamento para averiguar a situação. O comandante da PM em Rio Pomba também foi procurado
para ver uma mensagem no celular do rapaz. Nós conseguimos verificar, né, que os fatos, né, se deram aproximadamente lá também por volta de 2h30 da manhã, e esse militar veio dirigindo até a cidade de Rio Pomba, onde chegou e infelizmente causou esse mal à sua mãe e também a si próprio. Este jovem conhecia Igor e não imaginava que ele pudesse fazer algo assim. Ele sempre teve ali enturmado com a gente, saía assim, a gente carnaval, jogo de tabuleiro, sempre a gente jogava muito tranquilo, nunca vi discutindo com ninguém, batendo boca. Na polícia também não havia qualquer relato de desvio na conduta do soldado. Para que a pessoa possa entrar na instituição, né, feito um levantamento prévio da sua vida na sociedade, né, na escola. Então realmente não teve nada que pudesse comprometer a conduta desse militar. Por isso ele foi admitido e formou-se em 2014, né, na escola de soldados. Atualmente ele cursava o curso de formação de sargento, ou seja, ele havia passado também por uma prova, por outros exames para testar a sua aptidão para ter a ascensão na carreira. Então, infelizmente, não tinha nenhum indício que pudesse caracterizar um desvio psicológico. Minas Gerais, comigo agora, Rafael Martins, Augusto Medeiros e Etel Correia. Rafael, não te ouvi ainda? Um episódio que marca mais uma vez a história de Minas Gerais, tendo um carimbo do protagonismo da Polícia Militar. Né? A gente não gostaria de noticiar isso, mas está aí, né? É um episódio que marca a todos nós, né, Stanley? Sobretudo a movimentação nas nossas redes sociais aqui intensa. Tá no seu comando. Muitas pessoas aqui também abismadas, absurdadas com o que aconteceu. E uma pergunta vem de encontro aí ao que foi falado com relação ao psicológico desse policial, né? Tá dizendo aqui que se os policiais passam por exames psicológicos, como é que não foi detectada alterações de comportamento nesse soldado? É a pergunta da Denise. E muitas pessoas aqui colocando as suas opiniões. Há quem defenda que existe pressão, provavelmente participação até de policiais militares aqui no nosso Facebook. Há quem diga que o que se paga é um bom salário, que não há motivo para ter pressão. Há opiniões diversas aqui, viu, Stanley? Fato é que o nosso Facebook está bem movimentado também. Augusto Medeiros, você ouviu agora Rio Pomba e mostrou aí que a população também ficou apavorada em saber que aquele rapaz tão pacato e filho da cidade protagonizou um momento como esse, Augusto. O que chama sempre atenção, Stanley, com relação a histórias parecidas, aliás, até no final do ano passado, no segundo semestre do ano passado, nós tivemos também um caso de um policial militar que tirou a vida da namorada e em seguida a dele também era filho de um policial aposentado aqui em Divinópolis, e agora a situação se repete. O que chama atenção aqui nesses casos é que nem sempre o comportamento dessa vítima, do suspeito, né, do caso, não condiz com o dia a dia dele, né? O que acontece logo depois de tomar uma atitude dessa, de tirar a vida de uma companheira, de uma esposa, da namorada e depois tirar a própria vida. Os depoimentos são parecidos demais, né? O que chama atenção. Agora, eu tenho a minha religiosidade. Vamos lá. E eu gosto de dizer, sempre em alguns momentos da vida, na discussão com amigos, no bate-papo, é que quando a gente toma uma atitude precipitada, às vezes no momento de raiva, né, estamos errados e não deve ser assim. O que a gente precisa ter e o que está faltando, eu acho que para muita gente, é Deus no coração. Independente da religião, é Deus no coração, querer fazer só o bem. Não é? Os momentos difíceis vão acontecer, mas quem tem Deus no coração, independente da sua religião, caminha tranquilamente. Talvez é o que falta para muita gente no mundo inteiro, né? Porque tem gente que briga por pouca coisa, tem gente que quer tirar a vida do outro por pouca coisa. Então, eu acho que enquanto a gente tem Deus no coração, a coisa caminha tranquilamente. Mas que esses casos sirvam de exemplo e para que o trabalho de acompanhamento de qualquer profissional, até mesmo em qualquer área, que a empresa tenha o comportamento de atentar pelo seu funcionário, enfim, em qualquer atitude, poder ajudar, amparar também. Os amigos são fundamentais nesse momento também, assim como a família. Augusto Medeiros, direto de Divinópolis. Obrigado, Augusto. Rafael Martins, atualizando a rede social para nós. As participações não param, Stanley. São opiniões de todos os tipos, né? Aqui, olha, por exemplo, a Evane Medeiros diz que todos os profissionais de recursos humanos teriam que ser questionados, deveriam pagar de alguma forma por esses crimes. Ela quis dizer recursos humanos, mas disse segurança pública. Certo. Só Deus está concordando a Rosária aqui também com a opinião do nosso amigo Augusto. O Robson Vilaça, sou policial civil, o problema maior
esse salário nosso parcelado, tá dizendo aqui, a PM tem muita pressão, salários divididos e 3 anos sem aumento, é o Psi que tá falando, o Heleno de Freitas, cidadão comum matou uma mulher, merece ir pro inferno, bandido bom é bandido morto, PM matou a mulher, coitado, sofre depressão, né? Tá querendo dizer aqui o Heleno de Freitas que também ele é um assassino, que não deveria ser tratado como um policial, um crime né, que poderia ter sido cometido por qualquer pessoa normal, né? A diferença é apenas que ele usava uma farda, tá dizendo aqui o Heleno de Freitas, viu, Stanley, no nosso Facebook. Rafael. A Jéssica já acha que é coisa do capeta. Então, enfim, são muitas opiniões aqui. Eu concluo com a Etel Corrêa. Obrigado, Rafa, Etel. Até já. E aí, a gente chega num ponto em que nós analisamos do ponto de vista profissional. E aí, as profissões como um todo têm as suas variações, têm as suas limitações, têm os seus problemas. E, com ênfase, as dificuldades que os policiais... de uma maneira que a força de segurança como um todo... Porque o cara que está tomando conta preso na cadeia, com 400 pessoas além do que ele deveria fazer, o cara também está na pressão, que são os agentes de prisionais, o sócio educativo no semi-liberdade, pessoas que passam dificuldades, né? E você convive com isso, com militares em ação. Eu acho que, sobretudo, a gente está falando aqui de uma tragédia. Tragédia para a família da moça, tragédia para a família do rapaz, né? Acho, como eu já disse, que... foi um momento de desequilíbrio, sim, mas ele matou alguém e ele se matou, né? Quer dizer, ele prejudicou 2 famílias, né? E que a pressão, ela é inerente à profissão dele, assim como é inerente à profissão do agente penitenciário, assim como é inerente à nossa profissão. E quero dizer aqui que eu não falo como especialista, nem como representante da polícia, né? Embora âncora do programa, onde a gente mostra ações exitosas, ações, né, de sucesso da polícia, as dificuldades, mostra o lado heróico, mas a gente sabe que existe o lado também da fragilidade que qualquer um tem. Agora, e o lado da justiça eu deixo para a justiça. Sim, claro. O lado da justiça eu deixo da justiça, né? E aqui a gente aproveita o espaço para lamentar, abraçar as 2 famílias, né? E dizer que eu acho que para a família mineira toda é um momento de tragédia. Assim como o momento em que o sargento, em que o policial militar foi morto durante aquela ação no interior, né? Em Santa Margarida, em que ele foi herói porque não quis talvez acertar uma pessoa que era feita de escudo, em que ele morreu, deu a vida. Agora, infelizmente, o policial ele não só morreu, mas ele matou também, acredito, por um momento de desequilíbrio. Acho que agora a justiça vai investigar o que aconteceu. A gente lamenta, é um policial a menos, aliás, são 2 policiais a menos em Minas Gerais. Então, mais uma vez, muito obrigado. Obrigada a você, sempre lúcido esclarecimento aí. Obrigada a você, a gente volta quando for chamado. Tchau, isso aí. Gente. Minas Gerais só tem um ponto em relação a isso, Vitor Rio. Traz para mim aqui, a Etel está encaminhando. Nosso diretor de jornalismo, um dos nas minhas referências, coloca com muita propriedade, me chama a reflexão e eu entendo e aceito. Como é que é o nome do rapaz que se suicidou? Peço licença à família do Igor, peço licença a todos os familiares do Igor, aos irmãos de farda que estão um misto de tristes e envergonhados, mas o Igor foi um assassino, um canalha. Tá certo, eu não estou vilipendiando o cadáver, mas você que está com dificuldades emocionais nas forças de segurança, você que está com dificuldade emocional, com instabilidade, se tiver um mínimo de lucidez, peça ajuda. E se tira a foto dele para mim, por favor, obrigado. E se ao final você ainda entender que não vai conseguir, tome as suas providências em relação à sua pessoa, porque você não tem o direito nem de tirar a sua que dirá dos outros. Então eu peço licença à família, com todo o respeito que tenho, mas eu não seria eu se não dissesse essa frase, alertado pelos meus telespectadores, por todos os meus amigos, dizendo: o Igor agiu como um covarde, que precisa ser muito corajoso para tirar a própria vida, mas se ele tivesse feito só por ele, nem notícia que ele era. Então, lamento muito pela formação, pela família que está sofrendo agora e muito. Mas o papel que ele fez foi de um covarde, de um assassino, frio, calculista, que estaria recebendo toda a minha cajadada e toda a minha crítica se fosse um civil qualquer. Então, por ser policial, você só me envergonha de ter feito o que você fez. Independente de estar sofrendo a pior do mundo. Porque eu tenho um parente meu que é um dos maiores advogados que você possa imaginar, jovem advogado. Foi reprovado na prova da polícia porque foi considerado pela psicóloga ou pelo psicólogo como abalado emocionalmente, inseguro. Se eu te falar quem que é, vocês não vão nem acreditar. Mas tá lá. Por que vocês não reprovaram o rapaz? Ou ele passou a ser inseguro depois? Vou denunciar. Daqui, tela cheia pra mim.
é porque a Polícia Militar de Minas Gerais não está fazendo a análise psicológica de quem está ascendendo aos quadros. Por um motivo simples. É terceirizado. Para acesso à Polícia Militar de soldados, é terceirizado. Terceirizado. Psicólogos terceirizados. Não estou questionando a capacidade de cada um deles de fazer a prova de acesso, não. Mas tenho dificuldades em entender alguém que não é do meio poder avaliar alguém que está tentando ser. Mas vocês são top, né? Vocês são os caras. Vocês são os da galáxia. Vocês são os caras que são protagonistas dessa desgraça, como colocou Etel Correia. E ainda tem gente que fala que eu sou muito bravo. Quisera eu que a minha brabeza, como diz no interior, tivesse evitado situações como essa. Mas não. Sou um vencido hoje porque não consegui, mesmo gritando aqui deslocadamente, não consegui fazer atender esse Igor aí, que hoje não entra para lugar nenhum como alguém que merece meu crédito. Muito antes pelo contrário, é um assassino e é um canalha muito grande.